Henrique, Tudo que bom? loucura! O que foi isso ontem? Como é que estão querendo pegar o TSE e jogar na lata do lixo? Dizer que o TSE conspira contra o equilíbrio da campanha eleitoral, Henrique? Aí é demais, né? Eu acho que o objetivo que se pretendia, de certa forma, conseguiram. Ou seja, desviou o foco da discussão que estava em Roberto Jefferson, aumento de salário mínimo, Paulo Guedes, todas essas questões, e aí se traz esse factoide, essa história das rádios. Vamos ser claros, rádio não transmitir inserção é normal. Isso ocorre em todas as eleições, tá? Como é que isso é feito? A primeira coisa, não tem nada a ver com a justiça eleitoral. O que a lei diz que o candidato tem que entregar a fita, antigamente era fita, hoje em dia o arquivo eletrônico, da sua propaganda à rádio, a cada uma das rádios do país, a cada uma das emissoras do país, o que obviamente é impossível de ser feito. Para isso, se organiza o que se chama pool de emissoras. O que é o pool de emissoras? São as empresas, Globo, SBT, Record, na parte de televisão, e as rádios são representadas pela ABERT, que elas se reúnem, aí o TSE cede um espaço para que fique próximo, para que seja só, mas é só uma sala que é cedida. Quem trabalha dentro dessa sala são os funcionários dessas empresas, das empresas privadas. As pessoas das campanhas são cadastradas para evitar que uma campanha ponha uma fita dizendo que é propaganda da outra. Tem um cadastramento dizendo quem pode entregar a propaganda. Esse cadastramento é feito e aí no dia, dentro dos prazos, cada uma das campanhas entrega a sua mídia para esse pool de emissoras. Quando é televisão, esse pool gera o sinal e todo mundo copia e transmite nos horários já predefinidos. Quando é inserção, existem três formas de distribuição para evitar a coisa, eu não recebi, eu não consegui acessar, tem uma redundância. Primeiro você sobe a inserção às 6 horas da tarde para o satélite, pelo canal da Voz do Brasil, EBC, né? Você transmite isso também como uma redundância, como uma garantia, pelo sinal da Rádio Câmara. E o terceiro ponto é que esse grupo de emissoras põe, e aí o TSE permite, que no site da Justiça Eleitoral tenha um local, é só vocês entrarem aí, qualquer pessoa acessa, um local onde ficam todas as inserções e os mapas de mídia. O que é o mapa de mídia? É a orientação que o partido diz, ele falou, estou te mandando a inserção 1, 2, 3, 4 e 5. E nós temos os 4 blocos amanhã. Então eu quero que você transmita primeiro a inserção 4, aí depois você transmite. É a orientação do que deve ser transmitido. Isso tudo fica à disposição de todo mundo. Então, quer dizer, as pessoas olham. Agora, é lógico, tem rádio que o funcionário faltou, caiu o sinal, não conseguiu pegar, transmitiu errado. Para isso, existe, está previsto na resolução, todas as campanhas que vão acompanhando isso, e em eleição estadual e a própria eleição nacional, isso é normal, as campanhas vão acompanhando e falam o seguinte, a Rádio X deixou de transmitir, tinha que transmitir 10, transmitiu 5, então eu tenho direito a mais 5. E aí ela tem 48 horas para entrar na justiça, vai à Justiça Eleitoral, um processo judicial, para que a rádio seja citada, explique o que aconteceu e ela possa, a justiça definir num prazo também de 48 horas, se é para complementar o que não foi transmitido, ou muitas vezes a rádio prova que foi transmitido. Por que é prova? Isso foi posto até ontem na decisão do ministro Alexandre de Moraes. As rádios que são obrigadas a transmitir propaganda eleitoral são as rádios comerciais e as rádios comunitárias que estão, vamos dizer, no espectro de radiodifusão. O que vai para a internet não é normalmente o que vai ao ar. Isso, todo mundo que já ouviu algum programa de rádio, quando chegava perto da Hora do Brasil, que era obrigatória em Brasília, 19 horas, você tinha muitas rádios que diziam, nós vamos transmitir a Hora do Brasil, mas continue assistindo a nossa programação na internet. E todo esse acompanhamento que aparentemente foi feito através de streaming, através de internet. E ele faz da seguinte forma, você transforma um áudio num padrão binário e você sai procurando ninguém fica ouvindo 24 horas. Você roda toda a programação da rádio e vê, esse padrão de áudio foi reproduzido em algum momento, e aí você identifica que foi, e você fala, então essa inserção foi transmitida a tal hora.
O problema é que se a rádio simplesmente trocou uma inserção, em vez de botar a inserção 3, botou a inserção 4, o padrão de áudio não vai achar a inserção que foi trocada. Então, uma das coisas que foi posta também nessa decisão é de que me parece que teve um professor de telecomunicações que já fez um teste. Na Rádio X que vocês estão dizendo que não foi transmitido nada, eu já verifiquei aqui que foi transmitido pelo menos não sei quantas mais inserções de cada um. É lógico, se teve alguma irregularidade, essa irregularidade tem que ser verificada mediante provocação dos partidos políticos, das coligações. Isso é normal, acontece em todas as eleições. 48 horas para ir à justiça e pedir. O que aconteceu é que falou, nós estamos aqui há 14 dias monitorando. E desde o dia 1º desses 14 dias nós começamos a identificar irregularidades. Então, de certa forma, você está armazenando esse acúmulo de irregularidades para tentar criar um fato, dizer que é um grande fato. E, Fábio, só para concluir esse ponto, não é um grande fato. Tem um grande problema que está todo mundo trocando inserção com exibição. Inserção é a peça, é o horário que você tem que transmitir. São 25 minutos por dia, se você considerar que as inserções são de 30 segundos, pode ser de 1, mas normalmente é de 30 segundos. Você tem 50 inserções por dia. Quantas rádios nós temos no Brasil? Pelo levantamento assim, totalmente amador que eu fiz pela internet, são mais de 9.100, metade de rádio comunitária e outra metade de rádio comercial. Então, se você tem 50 inserções por dia, significa que essas 50 inserções são transmitidas em 9.000 rádios. Isso gera, por dia, 450 mil inserções. Num período de 10 dias, são 4,5 milhões de inserções. Num período de 14 ou mais, vai aumentando o número. E aí o que está se falando? São 100 e poucas exibições, é diferente de inserções. Foram exibições que a Rádio X, no município de 5.000 pessoas, não transmitiu. Agora, ô Henrique... É uma irregularidade? Vai cobrar, desculpa. Não, desculpa eu te interromper, mas é o seguinte, eu queria saber o que o TSE tem a ver com isso. Porque o TSE... aí é que está o Buziles. Por que adiar uma eleição, ainda que fosse verdade? Porque nós temos que relembrar aqui que pelo que se sabe até agora, nada disso é verdade. O relatório é uma peça de ficção. É uma peça fake de auditoria, né? Enfim, mas ainda que fosse verdade, não teria nenhuma implicação para o TSE, não é isso? Eu tô dando até o benefício da dúvida. Vamos dizer que tenha ocorrido alguma coisa, porque isso já ocorreu em outras eleições com todos os partidos políticos. O funcionário deixa a rádio desligar lá, tocando no automático, esquece de colocar propaganda. Tem várias situações. A Justiça Eleitoral ela não faz essa fiscalização. Quem faz essa fiscalização são os partidos políticos. Se você tem alguma irregularidade, aponte. E aí você poderia dizer, é culpa da Justiça Eleitoral porque eu apontei no prazo, nas 48 horas, e a Justiça não tomou providência. Mas isso não foi o que ocorreu. Uhum. Não há notícia de que ninguém tenha, a partir do momento que verificou que a Rádio X, porque nós estamos falando aí, e aí o dono da rádio aí falou muito bem, você não pode tratar isso num processo administrativo. Você tem que tratar isso num processo judicial, porque em tese você está acusando a rádio. Você não está acusando campanha. A teoria de que isso é um grande complô, sabe, fica difícil até de contestar isso, porque é um grande complô com 5.000 pessoas, 5.000 empresas caminhando no mesmo sentido, no país inteiro, do norte ao sul. Então é a mesma coisa que se via antes, é um grande complô das urnas. Quer dizer, são complôs que envolvem milhões de pessoas, segredos que envolvem milhares de pessoas, que basta um pouco de lógica, de bom senso, que você verifica que não tem sentido essa argumentação. Mas a Justiça Eleitoral ela não faz absolutamente nenhuma fiscalização. Ela fica a postos para que, se qualquer partido, na sua fiscalização, identificar uma irregularidade, ela vem. Em 2010, eu fui juiz auxiliar de propaganda, fiz várias ações desse tipo. E aí, o que eu fazia? Citava a rádio, por isso tem que ser um processo judicial, você tem que dar o direito de defesa para a rádio, ela tem que ser ouvida. Estão falando aqui que o senhor não seguiu a legislação eleitoral, porque o senhor não exibiu as propagandas. Ou exibiu só de um candidato, ou não exibiu de ninguém. O que o senhor tem a dizer a isso?
E aí muitas rádios que foram citadas vieram, porque toda rádio ela é obrigada, não pela Justiça Eleitoral, mas pela Lei de Telecomunicações, a manter a gravação do que ela levou ao ar pelo prazo de 20 dias, se ela é uma rádio abaixo de 1 kW, ou se ela é acima de 1 kW por 30 dias. Então, se você quiser saber amanhã o que a CBN, o que a Jovem Pan, o que a Band News transmitiu na FM, é só você pedir para a rádio e falar assim, me manda a fita. Os jornalistas chamam isso até da censura, né? Que é isso, é fita da censura. É, a fita da censura. Me manda a fita aqui para eu saber o que afinal de contas, você falou no ar. Isso tudo a rádio é obrigada a ter. Então, se você tem uma dúvida, você cita a rádio para ela se defender. E aí, nessas ações de 2010, muitas mandaram. Tá aqui, eu exibi sim. A propaganda 1 foi a tal hora, a propaganda 2, está aqui o áudio das propagandas. E aí você jogava em procedente ação. As rádios que não foram, que se não deram conta da gravidade do que estavam fazendo e não contestaram, aí essas ações foram julgadas procedentes porque não houve defesa. E aí o que o autor fala passa a ser verdade. Mas a função da Justiça Eleitoral é só essa, uma vez provocada pela campanha, decidir se houve ou não violação da legislação eleitoral. Ela não sai caçando para todos os lados, ouvindo 9.100 rádios no país para saber se todo mundo está transmitindo ou não a propaganda.